Olá, olá, meus queridos alunos, voltando então para falarmos a respeito da celebração do casamento. Suponhamos, celebração civil, todo mundo habilitado, certinho, não teve nenhum problema, se eventuais impugnações ou oposições já foram superadas, eles estão aptos a casar, dentro do prazo de 90 dias, ou da certificação nos autos, se for realizado dentro da mesma serventia, ou da expedição ou da data da habilitação, caso realizado em serventia diversa, tem licitude para que eles, aqui no caso, façam, ou procedam efetivamente à celebração do matrimônio. Como é que funciona a celebração propriamente dita? Primeiro, nós temos que ter uma ideia das seguintes figuras que participam da celebração do casamento no sistema ordinário. Primeiro delas, o registrador, tá, efetivamente, ou ele propriamente dito, seu substituto ou até mesmo escrevente habilitado com poderes para isso. O juiz de casamento, tá, que pode ser uma pessoa já designada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, ou suplente, ou no caso de ad hoc, alguém previamente já indicado, já autorizado pelo juiz corregedor permanente, ou no caso de urgência, de uma substituição urgente, um juiz ad hoc que será escolhido por esse registrador, no caso, dentre cidadãos de reputação ilibada, conhecidos, já capazes, etc., que a gente vai passar aqui nesse item que fala justamente do ad hoc. Esse pode ser o juiz de casamento, porém não pode ser o oficial de registro, também o juiz de casamento. Pelo amor de Deus, pessoal, autoridade celebrante é uma coisa e autoridade registrante, tá, utilizando até um nome meio bobo aqui, até mesmo impróprio nisso, mas para vocês não confundirem. A autoridade celebrante é o juiz de casamento. A autoridade registral, aquela que pratica o registro, é o oficial de registros, tá? São duas autoridades distintas, tá? Não se misturam os dois. E os nubentes, propriamente ditos ali em presença própria ou através de procuração, representados com poderes específicos para esse fim, e as testemunhas, que poderão ser 2 ou 4, a depender do caso que nós trataremos aqui. Então são essas as figuras que comparecem na serventia e elas que assinam efetivamente a celebração do casamento civil, tá? Mediante petição dos contraentes, a autoridade que houver de presidir o casamento designará dia, hora e lugar para sua celebração, entendida sempre que possível às conveniências dos interessados. Você tem que rogar a autoridade para que ela compareça, designe um dia, data e hora para a celebração do casamento. A solenidade celebrar-se-á no registro civil das pessoas naturais, ou seja, na própria sede, com toda a publicidade, portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não, pode ser liberado, querendo as partes o consentimento do juiz no outro edifício público ou particular, ou seja, pode celebrar dentro da serventia ou fora. Quando o casamento for em casa particular, ficará esta de portas abertas durante o ato e serão 2 as testemunhas. Muito cuidado, pessoal, muita gente já me perguntou acerca daquela disposição lá do Código Civil, que não está aberto aqui, mas dá para lembrar mais ou menos de cabeça, que fala que no caso que serão 4 testemunhas, tá? Embora esteja dentro do mesmo dispositivo, falando do analfabeto e 4 testemunhas e o casamento fora da serventia, não se confunde, tá? Serão 4 as testemunhas se o casamento for realizado fora da serventia e analfabeto, um deles. Aí sim teremos 4 testemunhas. Ou também, se dentro da serventia, analfabeto, também teremos as 4 testemunhas, que é o que diz o 76.1. Então as 4 testemunhas não são aplicáveis para o caso de casamento fora da serventia só. Tem que ter também a presença no caso do analfabeto. Então quem determina o número, dobrar o número de testemunhas, é a situação da instrução de um dos nubentes, tá? Então se um deles for analfabeto, precisa-se de 4 testemunhas, seja o casamento realizado dentro ou fora da serventia, tá ok? Se for, então, pessoas não alfabetizadas normalmente, aí 2, seja dentro, seja fora da serventia. Isso pode gerar uma confusão, mas na hora que vocês lerem a disposição do Código Civil, leiam com um cuidado e zelo disso, porque lá diz, realizado fora e sendo analfabeto, terão 4 testemunhas, tá ok? Embora no Código Civil dê a impressão de que se realizado dentro da serventia ou analfabeto vai utilizar-se-á 2 testemunhas, por uma questão de interpretação literal do 76.1, e ainda que ele está ligado aqui junto ao item 76, temos entendimentos diversos de alguns colegas que falam, se o analfabeto for dentro da serventia, tem que ser utilizado 4 testemunhas também. Temos alguns colegas que dispõem dessa forma. Posição minha particular, é de que não se aplicaria essa hipótese, tá? Então não precisa. Se for aqui, porque o que eu interpreto de que forma? O 76 ele diz somente de casa particular e o 76.1 ele se restringe ao próprio 76. Tá? Então eu não entendo, para mim, se for um analfabeto dentro da serventia, eu aplico 2 testemunhas. Porém, temos colegas que podem adotar de maneira diversa.
Não teve decisão da corregedoria nesse sentido. Presentes os contraentes em pessoa ou por procurador especial através de curador, juntamente com as testemunhas do oficial, o presidente do ato, ouvidos do bentes, afirmação de que persistem no propósito de casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento. Tá? Então, aqui, tranquilo nesse sentido. O juiz usa a forma estabelecida na lei, né? Eu, conforme os poderes, dado pela lei, lei dos homens, né? Como alguns deles gostam de utilizar, eu os declaro marido e mulher, mulher e mulher, esposa e esposa, independentemente, né? O ideal agora, para não ter flexão de gêneros, é falar eu vos declaro casados. Acabou, não fala mais marido e mulher, porque não pode, seria uma interpretação inconstitucional dado hoje, né? De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido lá, né, daquela relatoria maravilhosa do ministro Carlos Ares Brito, quando ainda, né, não era ministro do Supremo, que deu uma decisão espetacular, né, nessa parte de direito de família, admitindo essa flexibilização, né, do artigo 226 para ampliar o rol, né, de entidades familiares, entre elas a questão dos homoafetivos, né, de pessoas do mesmo sexo, que elas podem tanto constituir união estável e também requerer a sua celebração efetiva de casamento. Na falta de impedimento de juiz de casamento ou de seu suplente, tá? Cuidado, tá? O juiz de casamento e o suplente, eles são nomeados pela Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo, tá? Tá lá na Constituição Estadual de São Paulo essa designação. O oficial escrevente autorizado indicará outra pessoa idônea para o ato dentre eleitores residentes no distrito, tá? Ou no município, embora não seja escrito aqui, não pertencentes a órgão de direção ou ação de partido político, ou seja, tem que ser apartidários, dotados de requisitos compatíveis de ordem moral e cultural, que poderá ser nomeado pelo juiz de maneira prévia, mediante portaria prévia ou por meio de ratificação, caso não tenha essa portaria prévia do juiz. É aquilo que eu disse para vocês. Esse juiz de casamento ad hoc, ele pode ser prévio ou posterior. Tá? Esse posterior é o quê? A portaria do juiz. Pode ser já uma portaria autorizativa do juiz, falando, não, realmente o juiz de casamento suplente fala, eu não vou poder casar a pessoa nesse dia. Então, vamos pegar um ad hoc. Aí vai lá no juiz, se for uma situação de ciência prévia, o oficial ele tem que falar para o juiz primeiro com essa autorização. Porém, chegou no ato da celebração, teve um problema, o juiz não comparece, o suplente também não. Aí, situação de emergência. Ele escolhe alguém, ideal, pega a cópia, né, do título de eleitor, tira a cópia disso para instruir, manda para o juiz para eventual ratificação. O juiz ele vai olhar, portaria ratifica, ok. Se o juiz não ratificar a portaria, o que acontece? Ausência de autoridade celebrante torna o casamento inexistente. Está lá no Código Civil, doutrina também nesse sentido, aqui é uma hipótese muito especial disso. Não talvez para uma primeira fase, mas para uma segunda fase, para uma prova oral, é um pratinho cheio do examinador vir bater em cima disso. Do matrimônio, depois será lavrado o assento, né, com os itens lá do 80, tá? Então, muito cuidado, coloquem tudo ali certinho na parte do 80. Lembrem-se da naturalidade dos pais, tá lá, nova alteração da 13484, lá na Lei 6.015, já falamos disso. Realizado o ato, será certificado nos autos pelo oficial, com indicação da data, número de folha, que aqui já substitui-se efetivamente pela matrícula. Após as providências legais, o processo de habilitação para o casamento será arquivado, lógico, né, observando a ordem cronológica. Em caso de casamento por mandato, a procuração por instrumento público não poderá ter prazo superior a 90 dias, com poderes especiais, com o nome da pessoa que está casando, que ela está recebendo também em casamento, e o regime de bens que será adotado. Então tem que ter pelo menos especificamente essas cláusulas para que seja efetivo esse casamento. Não mencionado o regime de casamento, vigorará o regime da comunhão parcial, ou seja, a presunção legal, ou da separação legal, se for o caso. Se for lavrada fora do país, ela tem que estar registrada, ou seja, a procuração, né, lavrada legalizada, né, pelo consulado, onde foi expedida, traduzida por tradutor público juramentado e registrada no RTD, arquivando-se a original em língua estrangeira e a sua tradução, ou seja, procuração em língua estrangeira, legalização, ou, se for o caso de apostilamento, tá? Tradução, RTD, apresentação e arquivamento dos dois atos, o estrangeiro e também o ato em português. Se qualquer dos contraentes não souber o idioma nacional, aquela hipótese que nós temos lá, se ele não entender o idioma, ele tem que chamar um tradutor público juramentado. Se não tiver tradutor público juramentado, uma pessoa idônea que ele julgue, né, ter capacidade de tradução, né, nesse caso, né, de interpretação de todas essas exposições, e vai colocar essa responsabilidade dela. E o surdo-mudo aplica-se a mesma coisa, tá? Se o oficial não souber, um intérprete de Libras ou por meio da tecnologia assistiva, né, que seria por meio de escrita, ou, se não for o caso, por Libras.
Casamento religioso para efeitos civis é aquele que vai lá no B auxiliar. O que nós temos de tomar um cuidado muito especial com ele? O que é esse? Primeiro, ele pode ter habilitação prévia ou posterior, não tem problema, tá? Se aparecer na serventia um casamento religioso com efeitos civis, sem habilitação, ou seja, sem a certidão de habilitação, o que o oficial tem que fazer? Proceder à habilitação antes de efetivar o registro. Quando que o casamento começa a produzir efeitos? Efetivamente, na data da própria celebração, mas precisa-se da efetiva habilitação dessas pessoas. Então, nas certidões de habilitação para o casamento, o ministro certificarão não só o prazo de validade, como também o fim específico a que se destina. Se a pessoa habilitar, fala, não, estou me habilitando que eu vou casar no religioso. Tem que estar na habilitação, na certidão de habilitação, especificamente, que é para esse ato religioso e o prazo de 90 dias de maneira expressa para que seja celebrado, se for uma habilitação prévia. Da sua entrega será passado recibo nos autos. No termo de casamento religioso será assinado somente pelo celebrante do ato, nubentes e testemunha, sendo exigido o reconhecimento da firma do celebrante. Cuidado, não confundam isso do 86, que é a assinatura do termo religioso, que é pela autoridade celebrante, testemunhas e nubentes, e reconhecimento de firma somente do celebrante. Tá? Isso aqui é uma hipótese. Aí no registro civil de casamentos deverá ser promovido entre 90 dias sua realização, após o prazo depende de nova habilitação. É competente o registrador civil processante da habilitação, ainda que tenha ocorrido em comarca diversa, então não tem problema, tá? Se for numa outra comarca, tem que ser aquele da comarca que fez a habilitação, que vai ser o competente para registrar esse casamento religioso. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas pela lei civil poderá ser registrado a qualquer tempo, desde que se proceda à prévia habilitação, tá? Então aqui realizado sem habilitação. A apresentação do termo casamento religioso poderá ser realizada por intermédio de terceiros, sem problema, desde que com a firma reconhecida da autoridade celebrante, e faculta-se o suprimento das omissões, bem como correções de erros havidos no termo religioso, mediante a apresentação de termo aditivo, também com firma reconhecida do celebrante, ou apresentação de prova documental. Esqueceu de colocar o RG do cara, esqueceu de colocar alguma informação, né, relevante que possa ser documentalmente comprovada. Apresenta a cópia apresenta o documento, né, o próprio RG, é uma cópia autêntica para que isso seja utilizado no ato de registro. Porém, não sendo o caso nesse caso, né, específico de ausência de documentos que não possam ser comprovados, pode ser por meio de um aditivo. Tá? Questões de qualificação, nome da pessoa, também pode ser feito com um termo aditivo, também com firma reconhecida. E, muito cuidado, quem assina o livro B auxiliar? Ninguém. Aliás, desculpe, né? Ninguém não. Ninguém dessas partes que participaram do casamento. E sim, somente um oficial. Então, apresentou o termo de casamento religioso para efeitos civis, vai lançar no livro B auxiliar, registrado no B auxiliar, quem que vai encerrar, subscrever esse ato? Somente o oficial. Tá? A autoridade celebrante, testemunhas e os nubentes não precisam assinar o livro B auxiliar. Muito cuidado com isso, porque eles já assinaram o termo de casamento religioso. Então, se eles já assinaram o casamento religioso, não precisa assinar o livro B auxiliar. Tá? Quem assina é só o oficial. A mesma coisa vai acontecer aqui no caso da conversão da união estável em casamento. Muito cuidado com isso. Da conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o RCPN de seu domicílio. Tá? O recebido requerimento será iniciada a habilitação, do mesmo jeito que a gente já tratou lá na aula de habilitação. Estando em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização do juiz. Corregedor permanente, prescindindo, né, o ato de celebração do matrimônio, ou seja, não precisa celebrar. Tá? O matrimônio não apresenta, ele não tem autoridade celebrante. Nesse caso, tem a expressa disposição também, né, que será facilitada, né, tá na Constituição a conversão da união estável em casamento, né, então dispensa-se aqui, na verdade, a celebração, tá? Então não precisa da cerimônia, né, de aceitação dos dois em encontrar, porque já aceitaram a situação de fato, né, então por isso que a lei ela deixa liberado nessa hipótese. O assento será lavrado no livro B, né, exarando-se aqui, cuidado, tá? O B auxiliar é para o religioso, conversão de união estável em casamento é propriamente no livro B. Exarando-se o determinado no item 80, que são todos aqueles requisitos, inclusive assinaturas, sem a indicação de, tá? Cuidado, a data da celebração, o nome do presidente do ato, das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, cujos espaços deverão ser utilizados, anotando-se o respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. Pessoal, cuidado, tá? Registra a conversão da união estável em casamento, mas não precisa de... Aliás, não deve, primeiro, colocar a data da celebração. Por quê? Não houve celebração, então não tem data de celebração.
O nome do presidente do ato também não teve, porque não foi celebrado. A assinatura dos companheiros também não precisa, porque eles já assinaram a habilitação. E das testemunhas, porque as testemunhas da habilitação, que já foram lá, e as testemunhas da cerimônia também não são necessárias. Muito cuidado. Eu esqueci de falar para vocês na parte de habilitação. As testemunhas da habilitação do casamento não se confundem com as testemunhas da celebração do casamento. Podem ser as mesmas? Sim, mas a assinatura delas na habilitação não dispensa a assinatura delas na celebração, tá ok? Exceto nesse caso aqui, que pode ser na habilitação apresentada a assinatura, né, das testemunhas, caso ali seja a situação, na próprio termo de habilitação, só que elas não assinam o ato também. E na conversão de união estava em casamento, quem assina? Somente o oficial de registros. Mesma coisa do registro do casamento religioso para efeitos civis, tá? Muito cuidado. A conversão da união estável depende da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime matrimonial de bens, no jeito como vem lá na própria Código Civil, e não constará do termo de casamento convertido a partir da união estável em nenhuma hipótese a data do início, período ou duração desta. Pessoal de Minas Gerais, muito cuidado com isso, tá? Porque aqui não há possibilidade de inserir no termo, né, de conversão de união estável em casamento a data do início da união estável. Em Minas pode, tá? Desde que seja situação comprovada, tem algumas questões ali peculiares, como tem muitos alunos aí, galera de Minas, vindo prestar aqui, cuidado, aqui não pode em hipótese alguma, tá? Não é o lugar correto para colocar isso. Item 88, casamento ou conversão da união estável de pessoas do mesmo sexo. Mesma regra, não muda nada. Pode casar religioso, se for o caso, né, da determinada religião aceitar, né, o que é um pouco incomum, por questões de dogmas religiosos, né, não vamos entrar nessa discussão aqui. Podem casar civilmente direto ou também podem converter a união estável em casamento, sem problema nenhum, tá? Então aplica-se a mesma coisa. Casamento urgente no caso de moléstia grave. O que é peculiar aqui que a gente tem que tomar um cuidado? Dar-se a antecipação do casamento civil no caso de moléstia grave de um dos nubentes na forma prevista do 539, ou seja, alguém está cometido de uma grave doença, porém vai ser o quê? Uma flexibilização dos procedimentos de habilitação. Tá? Como é que isso vai se dar? Se os nubentes já estiverem habilitados, o termo padrão, mediante duas testemunhas, o oficial de registro será imediatamente levado a registro, ou se termo avulso for lavrado por oficial ad hoc, tá? Lembrando, pode chegar em qualquer registrador e falar, caso de moléstia grave, celebra aqui agora, que eu já estou habilitado. Então já tem habilitação, pode ter a figura do oficial ad hoc. Ele vai lavrar um termo fora, né, na verdade, como não é a atribuição dele fazer isso, ele vai fazer de momento, né, como registrador ad hoc, né, ad hoc em latim significa para o ato, ou seja, para aquele específico ato, ele lavra um termo avulso, remete para o outro registrador, o registrador ele vai lavrar o termo de casamento com base nesse termo e arquivar, fazendo a remissão recíproca, tá? Então muito cuidado. O registro será providenciado no prazo de 5 dias, ou seja, o ad hoc remete para que em 5 dias seja efetivado o registro. Se a celebração ocorrer sem prévia habilitação para o casamento, o termo ficará arquivado após assentada duas testemunhas nos próprios autos da futura habilitação, que será processada pelo registrador civil das pessoas naturais do local da celebração, sem prejuízo do encaminhamento dos editais de proclamas para o RCPN de residência dos nubentes. No caso subitem anterior, o termo arquivado será automaticamente convertido em registro, independentemente de requerimento dos interessados, assim que cumpridas todas as formalidades exigidas para a habilitação. O que é essa hipótese, pessoal? E no final, né, o casamento, no caso de moléstia grave, somente poderá ser celebrado por juiz de casamento competente, cuja falta ou impedimento será suprida por qualquer de seus substitutos, não admitindo a figura do juiz de casamento ad hoc. Moléstia grave não pode ter juiz ad hoc, mas pode ter registrador ad hoc, desde que já tenha prévia habilitação. Se não tiver prévia habilitação, não pode ter registrador, a figura do registrador ad hoc, também não pode ter a figura do juiz de casamento ad hoc, que deverá ser o juiz competente ou seu suplente, que tem também a atribuição legal para tanto. E o que fica diferente disso aqui? Ele primeiro celebra, e nessa celebração ele já assina o termo de casamento e também, ele não assina o termo de casamento, ele vai assinar, na verdade, o termo de habilitação, tá, de casamento, com a exposição dessa situação de moléstia grave, transcorrido o prazo de 15 dias da habilitação, não tendo nenhuma oposição, nenhum problema, independentemente dessa pessoa vir a falecer, estourou o prazo de 15 dias, vai ser feito o registro desse casamento em moléstia grave com essa habilitação postergada, tá? Então é a única possibilidade de casar civilmente direto sem habilitação, tá? E nesse caso de moléstia grave, porque a pessoa tá praticamente para bater as botas e morrer. Se isso não acontecer,
não tem problema. Caso venha acontecer o caso do falecimento, não atrapalha. Transcorreu o prazo de 15 dias, efetiva-se sim efetiva-se o registro do casamento, retroagindo os efeitos dele, embora registrado depois de 15 ou 16 dias, retroagindo a data da celebração. Tá? Então cuidado, retroage a data que a pessoa estava viva, tá? E não lá efetivamente no registro. Então tá uma hipótese de retroatividade sim dos efeitos do casamento. O que diferencia isso da dispensa de prazo de editais? É uma coisa totalmente distinta que está previsto o rito lá no Código Civil. Lá é uma hipótese que, com motivo justo, os nubentes eles solicitam ao juiz corregedor permanente que suprima, ou seja, elimine o prazo de habilitação para que as pessoas já se tornem habilitadas e casem. Tá? Então é totalmente diferente as duas situações. Aqui é urgência na celebração, lá é uma questão de urgência para dispensar o prazo dos proclamas efetivos. Tá? Então são dois institutos completamente diferentes, não confundam. Tá? Casamento nucupativo, também chamado do iminente risco de vida. Esse aqui dar-se-á da forma lá que está lá no Código Civil, que é aquela pancada de testemunhas que é realizado. Este casamento que eu quero que vocês guardem de maneira inequívoca, tá? Para a gente não ficar explorando muito ele, tá? Muito cuidado, que lá tem algumas regras no Código Civil que tem que dar uma olhadinha. Que se a pessoa convalescer, ela tem que depois comparecer perante o juiz da vara de família, que é o competente para isso, para poder ratificar os termos do casamento, é uma série de coisas que tem que ser feitas ali. Via de regra, o que é o casamento não compatível e por que a restrição tão pequena, as normas falam muito pouco deles? Porque não é competência praticamente do registrador fazer nada. Ele é realizado numa série de 6 testemunhas, ou seja, todas têm que ser capazes, não pode ter relação de parentesco, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no regime de casamento. Uma pessoa que está praticamente morrendo ali, não tem autoridade celebrante, não tem a presença de um registrador, ou seja, na presença só de pessoas mesmo, civis. Nesse caso, aí esse casamento ele será realizado com base no quê? No mandado expedido pelo próprio juiz. Tá? Então o juiz que vai ponderar o rito próprio lá do Código Civil para o casamento não culpativo, o registrador ele vai receber só o mandado. Tá? E ele vai cumprir esse mandado, então só ele que assina novamente, não tem assinatura dos nubentes. Então nesse caso, limitar-se à participação do oficial civil das pessoas naturais à recepção e cumprimento do respectivo mandado. O assento de casamento deve mencionar expressamente a data da celebração, que é do não culpativo e poderá ser registrada após o falecimento do enfermo, sem problema. Se o enfermo convalescer antes do juiz corregedor concluir as diligências necessárias, o pedido será instaurado na forma do parágrafo 1º do 1541, será convertido em habilitação com a remessa dos autos ao registrador civil para despacho específico e providência da ratificação. É aquela hipótese que eu disse para vocês que ele convalesce. Então, se ele convalescer, volta para o rito de novo do casamento ordinário. Depois de cumpridas as formalidades exigidas a habilitação, o convalescente e o outro contraente ratificarão o casamento na presença do juiz de casamento e o registrador civil das pessoas naturais, que lavrará por fim o assento mencionando a data da celebração e da ratificação. Por que a data da celebração e da ratificação, pessoal? As duas. A ratificação é a celebração na própria serventia. Tá? Essa é a ratificação. E a celebração é a hora que ele manifestou a vontade de casar no meio daquele monte de testemunha civil. Tá, então são duas datas. Retroage a quando a data efetivamente do casamento? A da celebração junto às testemunhas. Ele ratificou porque ele convaleceu, ou seja, ele estava para morrer, acabou não morrendo, ficou vivo, está bem, está ótimo, está maravilha. Então ele volta, retorna, aí tem que seguir o rito normal, habilitar, aparecer na serventia, ratificar como se fosse um casamento ordinário comum, porém os efeitos desse casamento não culpativo retroagem à data da própria manifestação de vontade dele lá atrás, tá? E não da data da ratificação. Tá? Então muito cuidado com isso. Feito isso, meus queridos, fechamos então o registro civil das pessoas naturais e qualquer dúvida que vocês tenham podem contar comigo. Eu vou fazer só uma aulinha extra rapidinha aqui acerca de casamento comunitário, mas vai ser um flash bem curtinho para não ficar tomando tempo de vocês, tá ok? Então, até!